Que beleza! Chegamos aí com mais uma temporada do livro falado A História da Minha Vida com Walter Vieira. Contei aí na primeira temporada, 7 episódio, contando um pouco da nossa história. Então tem coisas que ficou a desejar, lógico que vai ficar a desejar, porque eu tô contando dos anos 85 para cá, né? Vou fazer 52 anos, com certeza até chegar essa temporada aí para vocês, eu já estou com 52 anos, porque eu tô gravando essa segunda temporada. Hoje é 13 de abril de 2026. 13 de abril de 2026, a segunda temporada. A primeira temporada já está rolando por aí. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando. Eu contando um pouco a história da minha vida, o que se passou. É lógico que tem muita coisa em pouco tempo para contar. Poxa, dos 85 para cá, finalzinho dos anos 80, no final dos anos 80, né? Pra cá, que eu tô contando. Final dos anos 89, eu tava com 15 anos, então tem uma história aí bastante comovente para vir ainda, até chegar agora na data de hoje que a gente está. Então tem muita coisa. Eu parei exatamente na história ali do Wagner, né? Que o Edinho, ocorreu aquilo que eu contei na primeira temporada. Se você não está entendendo o que eu tô falando, você volta lá na primeira. Você pode procurar aí nas redes sociais. Um livro falado, A História da Minha Vida com Walter Vieira, temporada 1, episódio 1. Você vai acompanhando tudinho. Para quem não me conhece, eu sou o Walter Vieira, sou cantor e compositor sertanejo, mas também a gente tem história para contar. Não comecei ontem, né? A gente já está com bastante tempo aí na música, pelejando. Já tenho aí 7 CDs gravados, na época que gravava CD, e tenho 3 DVDs gravados, produzido por mim mesmo, os DVDs, né? Os arranjos foi feito variado, em alguns estúdios, foi tudo variado. Então é isso, eu parei ali na história do Wagner, que o Edinho estava na procura, mas eu quero voltar um pouquinho atrás. Já tô aí no ano 92 para 93, essa história. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás, lá atrás, quando a gente voltou do orfanato, voltamos do orfanato, e as coisas, quando eu falei lá que as coisas estavam bem difícil, e estava mesmo. Eu tenho algumas músicas gravadas na cabeça daquela época. Eu escutava muita música internacional, Braiadas, tinha também o Bruce Springsteen, tem várias coisas que eu ouvia, né? E uma das músicas que fica muito gravada na minha mente é Stop in my side, oh, that night, na, 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 na. Essa aí, eu não sei nem falar português, quanto mais inglês. Então fica marcado, porque eu vou contar essa passagem. Quando a gente chegou do orfanato, que eu contei que a minha mãe vivia naquela correria, algumas coisas que eu vou lembrando e vou contando. Eu até anotei aqui, né, para não esquecer. Eu lembro que a gente morava naquela casa ali que eu falei, que tinha vários pés de manga, que não tinha luz, a água era água do poço, e dali uns 50 minutos dali da onde a gente morava, tinha uma feira livre, que era todo sábado, essa feira. E a gente ia para lá, catar xepa, né? Porque a gente não tinha dinheiro para comprar. O que é xepa? Xepa é quando, finalzinho da feira, quando cai aqueles legumes, tomate, banana, cai tudo ali, maçã, laranja. A gente ia no final, não só a gente, como muitas pessoas que tinham lá na época, pobre também, eles iam com a gente para pegar o resto da xepa. E algumas das pessoas que ali vendiam carne de porco, frango, não tem na feira, vende tudo esse negócio de carne. Alguns vendedores até ficavam com pena da gente e davam uns pedaços de carne, sabe?
pra gente levar para casa, que era mistura, que geralmente não tinha mistura. A gente ou comia puro, era assim. Aí no finalzinho da feira, o meu irmão Luiz, que o Luiz ainda vou contar muita história do Luiz até chegar em 2020, 2006, até chegar em 2006. O Luiz era um menino muito sonhador, ele era o mais novo de todos. Então nesse dia eu lembro que eu levei ele para feira, eu tinha que tomar conta dele. Aí quando ele atravessou, o carro pegou ele, jogou ele lá dentro do mato. Aquilo, nossa senhora, mas aquilo acabou comigo, porque eu era o responsável dele e minha mãe ia me dar uma surra por causa daquela. Foi uma doideira danada. E a gente ia catar resto de feira. É, Falando do orfanato ainda, do internato, né? Tem uma música do Fernando Mendes, que um tempo atrás eu estava ouvindo essa música dele, um tempo que eu digo é uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu estava ouvindo essa música dele, e essa música ela conta exatamente essa história que eu estou contando do internato. A passagem da música: foi tão triste a minha vida no internato, onde o tempo custa tanto a passar, a saudade dos meus pais já separados, a vontade de voltar para o meu lar. Foi tão triste. Então essa música conta a história, exatamente aquilo, dia de domingo, as visitas. Ouve essa música aí, procura aí no YouTube, O Internato, Fernando Mendes. Essa música é minha história. Se eu tivesse a oportunidade de conhecer o Fernando Mendes, eu ia contar para ele que essa música é minha história, essa música aí. Então é isso. Então foi essa época da feira lá que a gente passava esse tipo de perrengue, né? Foi muito. É uma coisa que. Finalzinho dos anos 80 já, tá? Esse lance da feira aí já foi no final dos anos 80. Bem lá, quase já chegando nos anos 90. Que foi essa luta nossa, essa correria. Como não parece, né? Não estou querendo me gabar, mas como não parece que eu já vou fazer 52 anos, na minha época de adolescente era assim, não parecia que eu tinha aquela idade. Portanto, quando eu tinha 23 anos, eu namorei uma menina de 13. Ela volta, isso não pode falar, não, mas eu namorava, para você ver, que eu não parecia ter aquela idade. Eu não parecia ter 23 anos. E a menina não parecia ter 13, ela parecia já ter 17, 18. Mas a gente namorava com os pais, com o consentimento dos pais. Isso foi em 97. Por aí, nessa faixa aí, 97. Mas voltando à história do Wagner, quando o Edinho jurou a matar Wagner, o Wagner já era alcoólatra, só andava bêbado. O Wagner tinha 22 anos e um garoto novo, já bebia desde cedo, da época de Paulo. E Wagner, depois daquela briga toda que Edinho morreu, o Edinho foi assassinado, o Edinho e mais Cláudio, né? O Edinho foi alvejado e não morreu. Só lembrando, gente, essa história eu tô contando, não tô citando nada, só tô contando a minha história. Isso já se passou, isso foi muitos anos atrás. Isso é uma época que, inclusive, todos os envolvidos não existem mais, né? Existe eu, porque eu estou contando essa história. Todos os envolvidos na época da minha infância não existem mais, tá? Inclusive, eu não quero dar spoiler, vocês vão entender um pouco da história aí. E esse sítio morava, minha mãe estava sozinha nesse dia no sítio, ela estava sozinha, porque ela morava mais Paulo, né? Mas Paulo não estava nesse dia. Como Paulo bebia, ele saía para catar ferro velho e às vezes voltava tarde, voltava bêbado. E minha mãe estava sozinha nesse dia, porque eu estava num outro lugar que eu morava, que eu já morava sozinho, e tinha meu barraco, fiz um barraco de tábua naquele final de rua que eu falei, e minha mãe morava sozinha nesse sítio. E era um lugar bem escuro, mas ela não tinha medo, minha mãe sempre foi uma pessoa corajosa. E sempre Wagner vinha embora nesse horário. Ele sempre vinha 8 horas, 9 horas, mas sempre bêbado. E a rua aonde a gente morava era um sítio todo escuro, do outro lado era um pasto de boi, e no meio era uma ruazinha, uma rua cheia de capinho que não era asfaltada, era cheia de buraco, e Wagner sempre vinha por ali. Na porta da nossa casa, do nosso sítio, o sítio que a gente tomava conta, que não era nosso, né? Era um muro grande e tinha o portãozinho. Do lado do portãozinho tinha um arbusto, uma moita de palmeira. E ali era bem escuro ali.
Mas aí Wagner estava vindo, né, nessa direção, uma escuridão danada, e foi aí que vocês vão ficar sabendo essa história, a história de Wagner no próximo episódio. A gente está na temporada 2, episódio 1. No episódio 2 você vai ficar sabendo o que aconteceu com Wagner, o que aconteceu com minha mãe, o que aconteceu com Joel, com Paulo, com Joelma. A Joelma já estava morando sozinha, com seus filhos e seu marido. Então no próximo episódio eu espero você, tá? Eu espero você, eu quero que você deixe seus comentários, você comenta o que você está achando do livro Falar da História da Minha Vida com Walter Vieira, porque o meu sonho era escrever um livro. Não tenho condição de escrever, eu estou gravando o livro para vocês, tá bom? Até o próximo episódio, a gente se vê aí. Um abraço para você!